Os sistemas legais em uma sociedade em rede é um conceito que explora a evolução dos sistemas legais à medida que avançamos na idade da informação. Mais especificamente, o artigo está focado em uma análise de como os sistemas jurídicos terão de evoluir nas próximas décadas se quiserem alcançar alinhamento com a emergente internet de última geração. Esse vídeo dá uma visão geral de alto nível para os conteúdos do artigo. A lei é uma parte fundamental de qualquer sociedade. De fato, grande parte de suas origens derivaram de características inerentes à condição humana e das dinâmicas sociais fundamentais que emergem da interação social. Quando humanos interagem, eles se tornam interdependentes de acordo com certa organização combinada, de modo que as ações de qualquer uma das partes afetam as das demais. E para alcançar resultados ótimos, protocolos reconhecidos e aceitos são exigidos. Os sistemas legais podem ser assim definidos como o sistema de regras ou protocolos que regulam e coordenam a organização humana. Eles mediam formalmente as relações humanas de modo a alcançar resultados que são considerados socialmente aceitáveis. Assim como os sistemas políticos abrangem o espectro desde o autocrático até democrático, desde a regra de poucos até a regra de muitos, assim também são as regras que governam uma comunidade e abrangem aquilo que foi projetado de acordo com os interesses de poucos até aqueles que são do interesse de muitos. Deste modo, um sistema legal pode ser baseado sob a autoridade de um subconjunto das partes do sistema, ou regras que são projetadas para alcançar a coordenação ideal para todos. Os sistemas legais emergem organicamente a partir do sistema social subjacente e são, portanto, muito contingentes quanto ao tipo de estruturas sociais e paradigmas culturais. Por exemplo, com uma hierarquia dominante onde as dinâmicas sociais subjacentes são conflituosas, surgem então estruturas de autoridade. O Estado de Direito implica, no entanto, que em um único conjunto de regras deve se aplicar a todos, independentemente de seu status social ou de sua capacidade de exercer força. O desenvolvimento de um tal sistema exige a racionalização deliberada das relações sociais e de questões complexas sobre igualdade, equidade e justiça. Nossa capacidade de viver de acordo com o Estado de Direito é, portanto, muito dependente da nossa capacidade de argumentar. A capacidade que temos como indivíduos e como sociedades inteiras para refletirmos sobre nós mesmos, a natureza do mundo e a interação social, de extrair ideias disso e de basear nossos conhecimentos legais sobre isso. E dessa maneira, permite criar sistemas legais sobre regras lógicas que podem superar a regra da força. A evolução dos sistemas jurídicos remonta à história da organização social sobre milhares de anos, enquanto tentamos encontrar sistemas cada vez maiores e mais objetivos para coordenar a atividade humana através de sistemas culturais e de organização econômica e cultural compartilhados. Na maior parte da história humana, as pessoas viveram em pequenas comunidades que foram moldadas por sua própria geografia específica e crenças. Não há ideologias compartilhadas ou unidades políticas para além do próprio nível local. Para a maior parte da história, as leis somente foram aplicadas a um pequeno grupo de pessoas que detinham o poder e foram excluídas de muitos que eram dominados, sendo a escravidão um exemplo disto. Estes sistemas legais formais estavam dependentes de alguma instituição centralizada para as fazer cumprir. E essa instituição decidia o que era lei e quem devia ser incluído ou excluído do sistema, sendo que os excluídos não tinham praticamente qualquer direito reconhecido. Na antiguidade, as leis não eram aplicáveis de modo universal. Se você estivesse com o lado certo das pessoas, você estava seguro, senão, você estava em perigo. Por um longo período da história, seguindo ao desenvolvimento da civilização ao redor do mundo, as bases para os sistemas jurídicos foram mudando gradualmente de serem embasadas na força para se tornarem baseadas na razão humana, com a expansão concomitante dos direitos de poucos para muitos. Conforme passamos de pequenas tribos para o moderno Estado-nação, onde os sistemas jurídicos coordenam milhões de interações das pessoas dentro de um sistema legal comum. Certamente que um progresso foi feito com a expansão do sistema jurídico moderno ao redor do mundo e a partir dos resultados de 2 guerras mundiais. Os Estados-nação formaram as Nações Unidas. Seu propósito básico era de reafirmar os direitos humanos fundamentais e desenvolver o direito internacional. No século XX, um grande progresso foi feito, mas a realidade é que os direitos ainda são concedidos pelos governos nacionais e mantidos e garantidos por eles. Na ausência de seu interesse ou jurisdição, eles não existem de fato. Nós não temos a proteção como indivíduos sem os governos e também não temos um sistema jurídico global sem eles.
Na evolução interminável da organização social a novos níveis de complexidade, a questão permanece. Como seria um sistema verdadeiramente global que inclua todos, que não pare em fronteiras e exija que os interesses de alguma nação individual seja aplicada? Ao longo das décadas atuais, impulsionado por grandes processos de mudança, o conceito de sociedade em rede está deixando de ser uma teoria para se tornar realidade e promovendo grandes mudanças e disrupções em nossos sistemas de uma organização social. Como consequência da proliferação da tecnologia da informação, a expansão da sociedade em rede e da globalização, os padrões de organização social e político, então estabelecidos, estão mostrando sinais de falência diante de novos níveis de complexidade socioeconômica. Hoje, os marcos legais que regulam nosso mundo se baseiam no Estado Nacional ou em instituições supranacionais que eles criaram e aplicam. A arquitetura legal global que regula o nosso mundo forma uma estrutura hierárquica a partir do nível nacional até o nível global. O sistema é projetado para ser ancorado no maquinário concreto que os Estados criaram para produzirem, julgarem e fazerem cumprir as leis. A globalização, entretanto, parece estar mudando esta situação, devido ao surgimento das redes transfronteiriças de comércio, migrações, fluxos financeiros, turismo, mídia, cadeias de abastecimento e a criminalidade internacional. A governança ambiental é um bom exemplo a partir do momento que se tornou uma grande questão transfronteiriça. Apenas nas 2 últimas décadas, o impacto das mudanças climáticas, da poluição, da diminuição do abastecimento de água potável e a desertificação não pararam nas fronteiras nacionais e não são questões meramente domésticas. Estados individuais são muito limitados em suas capacidades para fazer qualquer coisa a respeito destas questões de modo isolado, uma vez que a causa de problemas específicos muitas vezes derivam de muitas outras jurisdições. Com uma revolução em curso na área de tecnologia da informação, um novo tipo de lei está surgindo, a lei da tecnologia. Embora ela sempre tenha estado lá, hoje ela está se tornando difusa. Como consequência de grandes tendências, tais como a urbanização, a humanidade está se mudando para um ambiente cada vez mais projetado e mais baseado em informação, sendo ambos arquitetados por humanos e ambos reguladores de nosso comportamento e nossas atividades. Descobrimos que as pessoas que estão projetando sistemas de softwares estão se tornando os arquitetos de novos tipos de ambientes e das regras que estes ambientes criam. Plataformas como o YouTube e Facebook criam um novo tipo de regulação e possuem uma enorme influência sobre o que é dito ou não dito, o que acontece e o que não acontece. Fica claro que os códigos de computador estão se tornando lei. E isso levanta sérias questões, uma vez que muitas de nossas políticas e leis foram formuladas anteriormente à era da internet, e o ritmo de mudança ultrapassou em muito a capacidade de adaptação de nosso sistema legal. Como consequência, há o crescimento de um vácuo legal no mundo relacionado à tecnologia. A influência comercial agora molda a tecnologia mais rápido do que a política e a regulação. E isto significa que as regras que realmente afetam nossas vidas não são mais moldadas pela sociedade em geral, mas em vez disso por uma pequena minoria que se encontra dentro dessas empresas privadas e pela minoria que entende a tecnologia. Os dados e informações começam a fluir em todas as direções e enquanto mais e mais sistemas, processos e organizações se tornam visíveis para o público, instituições sociais centralizadas da idade industrial estão perdendo a confiança. E a confiança é uma infraestrutura crítica para a manutenção de qualquer instituição social. Ao lado dessa realidade, novas formas de organização estão surgindo em um novo tipo de espaço que está fora de qualquer jurisdição existente. Um espaço que representa a todos os lugares, enquanto é global, e ao mesmo tempo nenhum lugar, na medida em que é apenas informação. A cada dia, mais e mais pessoas estão escolhendo se conectar em redes que permitem a interação social e comunicação. Ideias são compartilhadas e surgem novos tipos de organizações baseadas sobre estas ideias. As redes sociais estão crescendo e assumindo mais e mais funções sociais básicas, desde como encontramos nossos empregos, onde recebemos nossas notícias, até como comunicamos com nossos amigos. E embora até agora o surgimento das redes sociais tenha se dado de acordo com o modelo existente, cada vez mais ele começa a perturbar e a desestabilizar processos sociopolíticos tradicionais. Dentro de nosso modelo atual, algumas organizações centralizadas operam essas plataformas sociais. E elas terão, inevitavelmente, uma agenda e interesses
Sendo elas políticas ou comerciais, essas agendas não serão públicas. Estes espaços que estão começando a coordenar e regular a interação humana são criados e controlados por poucos e não pela maioria que eles afetam. A inclusão legal, da mesma forma, continua sendo uma questão importante em todo o mundo. O próprio modelo dos nossos sistemas jurídicos trabalha para excluir muitas pessoas do uso de mecanismos legais formais. O sistema é simplesmente muito caro e complicado para ser útil para uma grande parte da população mundial. Embora nossos sistemas legais tenham se tornado cada vez maiores e mais sofisticados, eles ainda estão longe de alcançar a todos. Seja pelo design ou por intenção, nossos sistemas legais são elitistas no nível prático. Eles trabalham para uma pequena minoria da população mundial que podem pagá-los, enquanto a maioria fica de fora. No final das contas, utilizar o sistema legal geralmente custa muito dinheiro. Se você não tem o suficiente, ele não tem muita utilidade para você. Estima-se que mais de 4 bilhões de pessoas em todo o mundo não conseguem melhorar de vida e sair da pobreza porque são excluídos do acesso ao Estado de Direito. A questão de como expandirmos nossa infraestrutura para prover um serviço eficaz a todos no planeta resta claramente ainda sem resposta. Ao mesmo tempo, nós vivemos em uma era de grande transformação tecnológica à medida que nos afastamos da era industrial para a sociedade em rede. O mundo está mudando e esta mudança deve ser vista como uma oportunidade para repensarmos o paradigma, para abraçarmos novas possibilidades tecnológicas e levar o desenvolvimento de nossa arquitetura legal global a um outro nível. Nos próximos anos, quase todos os nossos sistemas de organização migrarão para serem baseados em redes de informação por meio da internet. E isto ocorrerá também com nossos sistemas jurídicos. Adicione a isso o aumento de redes informáticas seguras e descentralizadas. Isso tornará inevitável que nos próximos anos vejamos o surgimento de sistemas legais que serão nativos da internet. Hoje o poder está mais uma vez mudando e deixando as organizações burocráticas de todas as formas para as redes baseadas em informação. Hoje, novas formas de redes globais baseadas em informação estão se formando, através das quais estamos começando a canalizar a interação e a coordenação humana de modo direto. O impulso para construir instituições que estejam alinhadas com a dinâmica das redes de informação subjacentes está aumentando, e as fricções criadas pela manutenção das instituições verticais e centralizadas as estão tornando menos efetivas. Atualizar nossos sistemas jurídicos e iniciar o longo processo de os alinhar com a transição para a sociedade em rede é de crítica importância se os sistemas tradicionais não desejarem ser substituídos pelos novos sistemas legais nativos da internet, que irão resultar no aumento da tensão e no crescimento de conflitos. Estes sistemas legais de informação em rede parecerão bastante diferentes dos sistemas centralizados que conhecemos hoje. Estamos saindo de um modelo de regras pré-estabelecidas de cima para baixo para redes de informação onde a coordenação é alcançada através da pura interação, como ilustrado pelas redes sociais de hoje. Estas instituições vão passar do mundo físico para as informações, da burocracia e fluxos verticais para redes automatizadas de interações horizontais. Os sistemas jurídicos são, em última instância, sobre confiança e cooperação, que levam à ordem. Isto pode ser obtido através de estruturas verticais tradicionais, mas sem aqueles, elas se tornam essencialmente o desafio de um jogo teórico. Como fazer com que os agentes do sistema ajam de uma forma que é cooperativa com os outros em todo o sistema social? Ao invés de se concentrar nas instituições centralizadas, através das quais especificamos regras e as impomos, a pergunta se transforma em como conseguimos a cooperação em uma rede de agentes interativos. Este modelo distribuído se fundamenta no reconhecimento de que o sistema legal trata, em última instância, da cooperação social, que pode ser entendida como um tipo de valor. Nós chamamos este valor, que permite um comportamento social cooperativo, de capital social. Capital social é a capacidade para que as pessoas cheguem a um consenso e ajam de uma forma cooperativa que é melhor para todos. Este termo nos dá uma forma mais granular, fluida e quantificável de falar sobre cooperação em grupos sociais. Dessa forma, podemos ver que a justiça e a ordem podem ser realmente alcançadas de duas maneiras diferentes. Seja focando sobre sua manutenção através do desenvolvimento e aplicação de regras de direito via instituições formais, ou criando as bases dentro da sociedade para alcançar resultados cooperativos que diminuam as chances de ocorrer as injustiças, porque as pessoas viverão em ambientes que incentivam o comportamento cooperativo.
A segunda abordagem distributiva trata da construção de sistemas ou redes dentro da sociedade que fomentam o capital social. A sociedade em rede desloca o locus da organização de sistemas centralizados para o indivíduo e para as redes que os conectam. O modelo então passa de tentar concentrar tudo no centro e processar em lote, para, ao invés, criar redes para as pessoas criarem seus próprios sistemas de coordenação. O sistema jurídico do amanhã não será como o modelo único centralizado de ontem. Ele será um sistema mais voltado para os usuários, onde as pessoas criam suas próprias regras e as negociam de forma dinâmica e direta entre os pares da rede. Com a expansão das redes sociais e sua convergência com os sistemas legais, nos vemos vivendo em um mundo onde as pessoas podem estabelecer seu próprio sistema jurídico baseado em sua própria identidade, se obrigando às regras que elas escolhem e escolhendo os árbitros que preferem, ao invés de todas essas questões lhes serem definidas por uma instituição permanente e centralizada. Em um mundo como este, o desafio não é o de criar e impor as regras, mas sim de projetar um sistema cooperativo trabalhando com interdependências que resultam da transparência e da conectividade. A abordagem descentralizada implica em desistir do modelo único que serve a todos, com base na ideia de que qualquer um de nós conhece a melhor opção para impor aos outros. Significa transferir essa decisão para o indivíduo e depois recombinar as pessoas com base nas escolhas que elas fazem dentro das redes. O sistema legal de amanhã não será escrito em pedra e preservado por séculos. Ele evoluirá de forma semelhante à forma como os mercados evoluem através da geração e das exigências dos usuários. De fato, esta abordagem distribuída baseada na pura interação é em grande parte uma extensão do mundo em que vivemos hoje. Como uma consequência do surgimento das tecnologias da internet, estamos sendo classificando os produtos e serviços de outras pessoas. Temos uma classificação de crédito. Somos avaliados pela nossa boa aparência em sites de relacionamentos. Temos sites para ranquear quartos de hotel e restaurantes e fazemos resenhas de livros. A mudança-chave que está ocorrendo decorre do avanço da segurança das redes de computadores. Estas redes sociais de hoje não estão mais confinadas ao mundo da mídia e do entretenimento e cultural, mas agora têm a infraestrutura para expandir para domínios mais formais, que requerem dados seguros e confiáveis e que valorizam as trocas. No passado, isso não era possível porque a internet não tinha segurança embutida e todas as aplicações eram executadas por organizações privadas com fins lucrativos. Mas com o surgimento de um novo conjunto de tecnologias, a internet será bem reforçada pela adição de uma camada de protocolo de segurança que lhe permitirá manter e organizar redes distribuídas seguras que não serão apropriadas por nenhuma entidade privada. Esta forma emergente de sistemas de informação se caracteriza por ser descentralizado, através de uma rede de computadores que são incentivados a fornecer recursos de computação e a operar como um único banco de dados ou um único computador na nuvem, que é compartilhado com o mundo todo. O melhor exemplo disso é o que chamamos de blockchain ou cadeias de blocos, sem uma autoridade centralizada. A coordenação nessas redes é alcançada através da troca direta de valores entre os pares por meio de estruturas típicas do mercado. Estes mercados de códigos que se encontram acima das redes de blockchain podem ser usadas para definir qualquer coisa, que seja um valor dentro da rede. Por exemplo, em uma rede social, essa tecnologia permite o registro e o intercâmbio de capital social. Com as redes seguras, é possível registrarmos a identidade em um banco de dados compartilhado e que as pessoas sejam donas de suas próprias identidades. Os códigos são utilizados para acompanhar o intercâmbio de capital social entre indivíduos e organizações. Com a criação de estruturas teóricas de jogos, estes códigos podem ser usados para incentivar o comportamento que produza resultados cooperativos, ao mesmo tempo em que evita resultados negativos. Nossas ações sempre tiveram um impacto no mundo, quando deixamos cair o lixo nas ruas, quando gritamos tarde da noite em uma área residencial, quando uma empresa opera uma cadeia de fornecimento dependendo de más condições de trabalho. A diferença é que, no passado, essas coisas eram de alguma forma subjetivas, enquanto hoje as estamos tornando objetivas ao transformá-las todas em dados. Quanto mais nós transformamos as coisas em dados, mais nos conectamos e mais podemos mudar o mundo físico tradicional para o mundo das regulações através de redes de informação. E isto é o que está acontecendo hoje.
A combinação de redes blockchain, a digitalização de tudo e a análise de dados nos levará a um mundo mediado diretamente por estas redes. E os códigos simbólicos serão o meio de sinalização entre os pares responsável pela sua operação. O sistema tem que incentivar as pessoas a chegarem a um consenso e a garantir que elas acreditem no sistema, de que elas perderão capital social se agirem contra o consenso. Assim, o sistema suporta a ordem e cooperação com cada indivíduo, o percebendo como seu próprio interesse em agir cooperativamente. O novo modelo permite a qualquer um criar seus próprios acordos contratuais de forma dinâmica, conforme eles interajam. Todos fazem parte e atuam na rede, sendo incentivados a alcançar consensos e a seguir regras de interação uma vez acordadas. Assim como a última geração de tecnologias da internet tornou possível a formação de redes sociais e de plataformas comerciais em escala global, que eram nativas da internet e produziram disruptividades para o setor privado por se tornar possível a geração de serviços pelos próprios usuários. A próxima geração da internet trará perturbações para as instituições e estruturas principais que têm regulado as sociedades de massa por décadas e séculos. A era de um mercado global para serviços públicos nativos na internet está chegando para os sistemas legais, a administração pública, os processos políticos, o julgamento e a própria sanção. Algumas jurisdições tradicionais, como a Estônia, já estão migrando para essa nova plataforma de computação distribuída e a utilizando para prestar serviços públicos globais, como a atribuição de cidadania. Já vemos o surgimento de novas formas de organizações políticas na internet descentralizada. Os exemplos mais maduros atuais incluem o Democracy Earth e a BitNation. Projetos como o BitNation oferecem serviços de governança pares a pares, independentemente da jurisdição de estados, criando um novo mercado de serviços governamentais. Ao se registrar no aplicativo, você pode começar a fazer diversos tipos de acordos em sua rede de blockchain, que poderia incluir casamento, contratos comerciais, títulos de propriedade ou certificados. Eles também fornecem mecanismos de resolução de disputas como alternativa se buscar um tribunal governamental. A tensão entre as instituições industriais e essas novas formas de organizações baseadas em redes de informação já existe há algumas décadas, mas no passado, os dois sistemas de organização viviam em dois universos paralelos com poucos pontos diretos de contato. Soma-se a isto que as organizações eram relativamente fracas e geralmente apenas virtuais. Isto mudará na próxima década, uma vez que a internet começa a ficar offline, conectada a automóveis autônomos, nossos prédios, nossa infraestrutura urbana, etc. Essas redes que possuem seus próprios bancos de dados seguros e redes para colaboração com confiança criarão suas próprias regras e provavelmente usarão tecnologia física para exigir o seu cumprimento. Enquanto a internet das coisas expande o seu escopo, os dois mundos cada vez mais irão colidir. As tensões aumentarão, conflitos inevitavelmente se formarão. Não importa a maneira pela qual o sistema legal vigente opte para responder a estes processos de mudança, as coisas vão evoluir rapidamente nas próximas décadas. Se falharem em evoluir, as sociedades ficarão divididas entre as antigas fontes de autoridade e as novas redes baseadas na internet. Conforme a tecnologia e redes amadureçam e se tornem capazes de substituir funções sociais mais críticas, a divisão ficará mais forte. Isto pode ser visto como uma ameaça e um risco, já que implicará em anos de disrupção. Mas isso também pode ser visto como uma nova oportunidade para a construção de novas formas de instituições políticas, para a realização da justiça. Mas dessa vez temos a oportunidade, como nunca antes, de estendê-la para todo o planeta. Conforme a conectividade global proliferante resulte na formação de algum tipo de sociedade global, somente a justiça pode nos permitir superar as divisões entre pessoas e lugares. E apenas uma infraestrutura legal abrangente e global pode ser capaz de realizar isto.